Então, comecei a gravar. Olha aí. Sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouco de pirâmide, tá? Então, falei do prisma, agora a pirâmide. Pirâmide são figuras parecidas como essas daqui, ó. Vocês estão vendo aí na minha tela. Então, a pirâmide ela tem uma base só. Então, ó, pirâmide. Ela tem uma base e um vértice em cima. Aí nós temos pirâmide de base quadrangular. Vou fazendo rascunho. Essa aqui tem 4 lados, mais ou menos. Então, ela é pirâmide quadrangular. Ela pode ter uma base de 3 lados. Mais ou menos aqui. Seria uma coisa assim. Então, ela pode ter base triangular. Se ela tiver uma base de 5 lados, ela é uma pirâmide pentagonal. Se ela tiver uma base de 6 lados, mais ou menos iguais a essa, ela é uma pirâmide. Aqui, ó, mais ou menos, no rascunho. Hexagonal. Então, aqui, ó, pirâmide quadrangular, pirâmide triangular, fiz algumas. Pirâmide hexagonal. Tá certo? Aí, a gente tem que saber as áreas da pirâmide. Aí, gente, a pirâmide, você pode ver que os lados dela são paredes, são triângulos. São paredes triangulares, áreas da pirâmide. Então, a parte de baixo a gente vai chamar de base, área da base. Área, então, nós temos a área da base, vou chamar de AB, que é a área do polígono da base. Aí, se o polígono da base for um retângulo, igual esse aqui, primeiro caso, tem 4 lados, aí eu vou chamar de... Deixa eu ver. Seja bem-vindo. Voltou a pedir para entrar, não sei por quê. Eu vou tentar configurar de novo, tá? Porque você estava entrando sem pedir. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se chegou mais um. Não. Então, gente, aqui, ó. Área do polígono da base. Vou fazer alguns exercícios. Área lateral, vou chamar de AL, é área lateral. É soma das áreas das faces laterais. Aí, é área lateral, tá? Vou tirar isso aqui. Vou tirar o WhatsApp aqui que está fazendo barulho. Soma das áreas laterais. Aí, a área total é a área lateral mais a área da base. Área lateral mais a área da base, tá? Vou configurar isso de novo. Então, gente, por que que... Você lembra que o prisma, a área da base, era 2 áreas da base mais a área lateral. Na pirâmide é uma base só, porque ela tem uma base só embaixo, ela não tem a base de cima. Então, a área total da pirâmide é isso aqui, ó. É a área lateral mais a área da base só. E o volume, guarda essa que eu vou falar agora. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Da pirâmide você divide por 3. Do prisma a gente não divide por 3. É só achar a área do polígono da base vezes a altura, que a gente chama de H, que eu chamei de H, dividido por 3. Se você pegar uma pirâmide e um prisma, por exemplo, um prisma quadrangular, de base, essa base aqui, ó, quadrangular. Pegar um prisma, um rascunho, e uma pirâmide com a base igualzinha. Só que é pirâmide. Aí, só para a gente entender, se a altura delas forem a mesma, essa altura aqui é H, ó, a altura da pirâmide foi igual à altura do prisma, a área, o volume do prisma vai ser um volume do prisma, vai ser a área da base vezes a altura. Da pirâmide, vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3. Se eu chamar esse aqui de volume 1 e esse aqui de volume 2, o volume 2 vai ser o volume 1 dividido por 3. Dá certinho, tá? Se a pirâmide e o prisma têm a mesma base, mesmo tamanho, mesma área da base, e tiver a mesma altura, o volume da pirâmide vai ser 1/3 do volume do prisma.
Se, por exemplo, se couber 30 litros de água dentro do prisma, vai caber 10 litros de água dentro da pirâmide. Tá certo? Porque o volume da pirâmide é um terço do volume o volume do prisma da pirâmide é um terço do volume do prisma. Eu vou fazer alguns exercícios agora disso aqui, tá, gente? Eu trouxe aqui uma listinha, eu vou fazer. Tá aqui, ó. Então vamos fazer, começando a fazer os exercícios. Então, se eu falar pirâmide quadrangular, a base tem 4 lados. Se eu falar pirâmide triangular, a base tem 3 lados. Eu vou começar a fazer um exercício desse, ó. Uma pirâmide possui base formada por um triângulo retângulo que tem catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros e altura igual a 10 centímetros. Então, o volume dessa pirâmide em centímetros é igual. Vamos começar a fazer. Eu vou fazer um rascunho do desenho. Vocês podem falar também. Então, aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, tá aqui. Uma pirâmide possui base... Cadê? Espera aí. Possui base formada por um retângulo que tem catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros. Então, a base é um triângulo retângulo. Só um rascunho. Aqui forma 90 graus. Mais ou menos isso, ó. Vamos supor que a base é aqui. Aqui vale 6 centímetros e aqui 8 centímetros. Aí você tem uma pirâmide. Então, eu vou tentar aqui fazer aqui, ó. Alguma coisa parecida com isso aqui. Então, mais ou menos isso. Tá? Aqui, ó. Aí, eu quero achar... Isso aqui é a pirâmide, tá desenhado. Aí ele quer o seguinte, a pirâmide possui base formada por um triângulo retângulo. Então, a base é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que tem catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros. E a altura é igual a 10 centímetros. Ele quer o volume. Então, aqui, ó, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Sempre dividido por 3. Aí agora tem que ver que figura é a base. Só olhando a base, se eu olhar só a base ali, ó. Vou tirar isso aqui. Se eu olhar só a base é um triângulo retângulo. Então, a base é uma coisa assim. Triângulo retângulo. Tá aqui. Tenho aqui. A base é como se fosse uma coisa assim, ó. É um triângulo retângulo. Tem um ângulo de 90 graus. Tô olhando só, então, gente, essa parte aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho. É a base. Isso aqui eu peguei ali como um triângulozinho da base. Ele tem uma medida medindo 6 e a outra 8. Aí, se você quiser, a hipotenusa nem precisa. Porque quando a gente faz um triângulo retângulo, eu vou emendar aqui, ó. Se eu emendar isso aqui, eu tenho um triângulo, ó. Você pode ver certinho. Isso aqui é um retângulo. A área preta, que é a área da base, ela é metade da área desse triângulo, desse retângulo. Então, a gente acha a área do retângulo facinho aqui, ó. A área do triângulo. A área da base ali, que é a área do triângulo, é 6 vezes 8. Quando eu faço 6 vezes 8, eu estou achando a área do retângulo. Mas eu tenho metade da área do retângulo ali. Na verdade, eu quero isso aqui, ó. Eu quero metade da área do retângulo. Então, seja bem-vindo. Então, eu quero metade da área do retângulo. Então, se está vendo que eu quero 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8, 48. Dividido por 2, 24. Se você fizer 6 por 2, dá 3. 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados, que aqui é centímetros e aqui também. Então, olha o que faço. O volume é 24 centímetros quadrados vezes a altura. A altura foi dada, ó. Cadê a altura dessa pirâmide? Altura igual a 10 centímetros. Então, a altura é uma linha que passa aqui dentro. Mais ou menos. Seria alguma coisa aqui que liga esse ponto até o centro dela lá embaixo. Seria essa linha aqui, mais ou menos. Tá? Altura. Vou fazer melhor. A altura aqui, ó. É uma linha aqui. Não tá indo. Então, essa aqui é a altura. Essa altura, ele falou que vale 10 centímetros. Então, aqui vale 10.
centímetros. Então, o volume é só fazer 24 centímetros quadrados vezes 10 centímetros dividido por 3. Aí, se fizer 24 vezes 10, dá 240. Divide por 3. Você vai achar 240 dividido por 3 dá 80 centímetros cúbicos. Aqui, centímetros quadrados vezes centímetros dá centímetros cúbicos. Acabou. Agora, se você quisesse fazer 24 dividido por 3, dá 8. Aí daria 8 vezes 10, 80. Então, resposta, 80 centímetros, letra E. Então, essa é a resposta. Aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Quando o triângulo tem várias fórmulas de área. Mas quando é triângulo retângulo, eu te mostrei aqui por esse desenho aqui da base, é só você multiplicar os dois catetos e dividir por 2. Multiplicou os catetos, dividiu por 2. Porque quando você está multiplicando os catetos, você está calculando a área de um retângulo. Só que é metade, divide por 2. Então, esse exercício aí foi o primeiro exercício que eu fiz sobre pirâmide. Certo? Se alguém comentou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Então, ó, vou seguir. Aí tem um segundo exercício aqui de pirâmide. Eu fiz um desenho aí também. Isso aqui. Vou fazer isso aqui lá. E nesse exercício aqui, ó, uma pirâmide reta possui base quadrada, com 6 metros de lado e altura igual a 4 metros. Calcule sua área da base, sua área lateral, sua área total e seu volume. Aqui, gente, quando ele fala base quadrada, quer dizer que a base é um quadrado. Todos os lados da base são iguais. Todas essas linhas aqui da base, ó, são iguais. 6 metros de lados. Então, aqui vale 6 metros. Aqui também vale 6 metros. Então, essa linha aqui do fundo pontilhado aqui, ó, vale 6 metros, que é a base. E essa daqui também vale 6. Tudo igual. Certo? Quadrado. Base quadrada, 6 metros de lado. E altura, 6. A altura é 6. Onde está esse Hzinho aqui, ó? Parece que está dando para ver. H vale 4 metros. Então, ali a altura, 4 metros. Isso aqui é 90 graus, tá, gente? Você pode ver, ó, a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero achar a área da base. Primeira coisa, letra A. Letra A, moleza. A área da base é a área do quadrado. É 6, é retângulo, quadrado é retângulo. 6 centímetros vezes 6 centímetros. Então, a área da base, 36 centímetros quadrado. A área é sempre elevado a 2. A área da base eu fiz, tranquilo. Porque a área de retângulo é moleza. Agora eu vou fazer a área lateral. Para achar a área lateral, eu tenho que achar a área dos triângulos laterais. Então, eu vou fazer aqui um desenho para a gente ver, ó. Esse aqui. Só para a gente ver. Esse triângulo aqui é uma área lateral, ó. Aqui. Só vou destacar ele aqui. Ele é uma face lateral, né, na verdade. Aqui. Vou achar a área desse triângulo. Depois eu vou achar a área de todos os triângulos, dos 4 triângulos, e vou somar. Aí eu vou ter a área lateral. Aí eu vou ter a área lateral. Tá? Só que aí, você tem que entender o seguinte. Para achar a área do triângulo, você tem que saber fórmulas de áreas de triângulo. A principal, que eu falei já em outras aulas, que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se olhar só para esse triângulo verde, a base dele vale 6 e a altura é essa linha azul aqui, ó. Essa linha azul que eu vou reforçar aqui. Eu vou dar uma reforçada aqui. Essa linha azul aqui, ela está desenhada ali. Ela é a altura desse triângulo da face lateral. Eu tenho que descobrir ela. Se eu descobrir ela, é só pegar 6 vezes essa linha azul aqui, vezes o valor dessa linha azul, dividido por 2, eu acho a área de uma face lateral. Como são 4 faces laterais iguais, por que são iguais? Porque ele está falando que base quadrada. Se a base é quadrada, isso aqui é 6, esse lado aqui é 6, então essas alturas são todas iguais. Essa pirâmide é quadrada, tá? Quando ele fala reto aqui, ó, esse reto aqui é que ela está em pezinha, ela não é inclinada, tá? Ela está em pezinha. Não é pirâmide inclinada, só isso.
Então, gente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que achar, então, essa linha azul para poder achar ali na lateral. Eu tenho um triângulo assim, ó. Aqui mede 6. E esse cara aqui, eu estou precisando, que ali que eu desenhei ali. Que é essa linha azul aqui no desenho. Eu vou chamar de qualquer letra aqui. Vou chamar de X. O X é a altura do triângulo lateral. Eu tenho que achar ele. Porque aí, se eu achar ele, é só fazer 6 vezes o valor do X dividido por 2. Agora, vamos pensar algumas coisas. Essa altura aqui, ó, ela cai lá dentro, em certinho, no meio certinho. Ela cai no meio certinho aqui, ó. Tá de azul aqui também. Ela aqui, ó, ela cai no meio certinho. No meio do quadrado. Se ela cai no meio do quadrado, então dá para achar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, eu vou achar ele. Ele é fácil. Você olhar lá no meio. Espera aí. Você olhar no meio, você está dentro de um quadrado. Isso aqui caiu no meio certinho. Então, esse pedaço aqui é metade desse lado. Aqui vale 3, ó. L sobre 2. O L é medida do lado, tá? Do quadrado. Ali está escrito. Mas esse pedaço aqui, então, vale 3 centímetros. Eu vou escrever. Ele vale 3 porque ele é metade do 6. Aqui vale 3, ó. Se isso aqui é 6, esse aqui é metade. Caiu no meio certinho. 3 centímetros. Então, aqui é 3. Essa altura, ele deu. Qual que é a altura da pirâmide? Ó, uma pirâmide reta possui base quadrada, 6 metros de lado e altura igual a 4 metros. Então, ele me deu a altura. Esse H aqui vale 4. Vou colocar aqui no lugar do H, 4. Então, eu tenho na lateral, nesse triângulo azul, esse triângulo azul ali, eu tenho alguma coisa assim, ó. Vou fazer ele aqui fora. Não sei se está confuso, ó. Estou tentando fazer. Aqui, ele tem alguma coisa assim. Ele é triângulo retângulo. Triângulo retângulo. O que que eu tenho nele? Eu tenho que a altura dele vale 4 e esse pedaço vale 3. Esse cara aqui, que é o xizinho que eu chamei aqui nesse outro triângulo, que é o triângulo verde. Esse X aqui, ó, vou colocar ele aqui. Vou chamar de X, esse pedacinho aqui. Vou calcular ele. O X é a altura do triângulo verde. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente usa o teorema de Pitágoras o tempo todo. Se eu fizer teorema de Pitágoras, o x é a hipotenusa. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25. O x é raiz quadrada de 25. O x é 5 centímetros. Então, essa altura do triângulo verde, que é o x, é 25, é 5 centímetros. Então, a área lateral, que é a letra B, que eu estou calculando. Então, eu precisei fazer essa conta para achar a área lateral, letra B. A área lateral. Eu vou achar a área de um triângulo verde e multiplicar por 4. O que é a área de triângulo, então? Base, 6, vezes altura, que é o 5, que é o x que eu achei, dividido, peraí, dividido por 2. Então, gente, isso aqui não é a lateral toda, porque é a área de um triângulo verde. Mas aí, como eu sei que são 4 triângulos iguais, eu posso, então, pegar esse resultado, multiplicar por 4. São 4 áreas dessas. Então, a área lateral vai ser 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 30 centímetros quadrados, dividido por 2. Pode multiplicar o 30 por 4 se quiser, vezes 4. Ou seja, a área lateral, 30 dividido por 2 é 15 centímetros ao quadrado, vezes 4. Então, a área lateral, 15 vezes 4, 60 centímetros quadrados. A área lateral, então, está aqui, calculado, 60 centímetros quadrados. Eu achei a área da base, que é 36 centímetros quadrados, e achei a área lateral, a soma de todas as faces laterais, 60 centímetros quadrados. Agora, a letra C, ele pediu a área total. Vou lá. Agora ficou moleza. Aí, a letra C, a área total, é a área da base mais a área lateral. Tem uma base só. Se fosse prisma, teria que multiplicar a área da base por 2. Então, é só fazer 36 centímetros quadrados mais 60 centímetros quadrados. 36 centímetros quadrados mais 60 centímetros quadrados. Então, a área total dá 96
96 centímetros quadrados. Então, só isso. A área total. Aí agora falta fazer o volume. Aí a letra D. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Não esquece de dividir por 3. A área da base está aqui em cima, que eu achei 36 centímetros quadrado, vezes a altura. Lembrando que a altura ali em pé aqui, ó, 4, foi falado lá em cima. 4. Só que é tudo metros, tá? Eu estou falando de centímetros, mas aqui o exercício deu com metro. Vocês só fica atento com isso, que eu dou esses moles. Aqui é metro. Se falou metro, você coloca metro. Depois, se errou assim igual eu, vai lá e corrige. Aqui é tudo metro, ó. Porque eu tenho mania de usar a maioria dos exercícios, parece centímetros. Mas é só isso, aqui é metro. Ele deu em metro, coloca metros. Beleza, tudo metros. Então, ó, ficou atento com isso? Aqui é 4 metros. E dividido por 3. Aí você pode fazer 36 vezes 4 e divide por 3. Ou divide primeiro. Vou dividir 36 por 3 dá 12. 12. Então, dividir. Fica menor a conta. Vou dividir por 3. Então, o volume é 12 vezes 4, 48 metros cúbicos. É só isso. Então, não é nada de centímetros. Então, exercício simples. Se você pegar, então, esse tipo de exercício pirâmide, assim, você pega que a altura vai cair no meio de um quadrado, facilita, que você acha esse lado aqui que é metade do lado do quadrado, usa o teorema de Pitágoras, sai tranquilinho o exercício. Certo, gente? Deixa eu ver o que vocês acharam desse. Pode comentar. Deixa eu ver se alguém comentou aqui. Entenderam isso? Aí vou fazer o outro. Então, deixa eu ver se alguém falou agora. Sim. Beleza, galera entendeu. Então, vou seguindo. Pirâmide, fica atento, tá? Cuidado com o triângulo. Você vai ter que pegar a melhor fórmula do triângulo. Esses exercícios eu fui pegando aí nos livros, concurso que caíram, parecendo, coisas que pode cair no piso. E no final aqui eu coloquei alguns do piso. Eu tô faltando eu colocar isso lá no Drive. Aqui ele te deu. Analisando as pirâmides a seguir, julgue as afirmativas. Eu vou fazer isso. O tipo de exercício que eles gostam de fazer, ó. Vou colocar aqui. Afirmativas. Se é verdadeiro ou falso. Aí tem mais uma aqui. Mais um pedacinho. Então, esse exercício ele fala o seguinte, ó. Analisando as pirâmides a seguir, julga as afirmativas. É só para olhar. Eu te dou pirâmide 1, que aqui a gente pode contar na pirâmide 1, você vai contando. Se você contar quantos lados tem, a base tem 1. Vou contar aqui, ó. Só para eu ver. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a pirâmide hexagonal. Essa outra aqui, a base tem um lado, 2, 3, 4, 5. Então, é pirâmide pentagonal. 5 é penta. Aí ele te dá as afirmações e pergunta se é verdadeiro ou falso. Tá lá, analisa as pirâmides a seguir e julga as afirmativas. As pirâmides 1 e 2 são, respectivamente, pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base pentagonal. Ele falou que respectivamente. Então, a 1 ele falou que é hexagonal. E a outra, a 2, ele falou que é pentagonal. Isso é verdadeiro. Eu já conferi ali em cima, que eu já contei os lados. A pirâmide 1 possui 12 arestas. Já a pirâmide 2 possui 10 arestas. Aí vamos lá. Vamos ver se essa é verdadeira. A pirâmide 1 possui 12 arestas. Ele falou que possui 12. Vamos ver. Você contou aqui na base, tem 6 arestas. Então você tem 6 vértices aqui, ó. 6 vértices, óbvio. Ó, 1 pontinho, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. De cada vértice há uma aresta.
Então, você vai ter 6 aqui descendo de cada uma delas. 6 na base mais 6 é 12. Então, esse pedacinho aqui está certo. Ó. A pirâmide 1 possui 12 arestas. Já a pirâmide 2 possui 10 arestas. Ele está falando isso. Vamos ver a 2. Exatamente. Você tem 5 aqui na base. Daqui sai 1, mais 1, 6. Aqui 7, 8, 9, 10. Então, isso aqui também está certo. Então, a B é verdadeira. A é verdadeira, a B é verdadeira. A 2 é verdadeira. Aí a 3, a pirâmide 1 possui 6 vértices. Já a pirâmide 2 possui 5. Aí ele falou que a pirâmide 1, 6 vértices. E é falso, porque ela tem 6 vértices só na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um aqui embaixo. 7. Então isso aqui já é falso. Já é falso por aqui. Mesmo se aqui for verdadeiro, não importa. Ali já é falso, já está errado isso aqui. Mas eu só vou conferir a outra. Aqui, ó. Já a pirâmide 2 possui 5 vértices. Também é falso. Já tem 5 embaixo, mais 1, 6. Então essa afirmação é falsa. Então a sequência é VVF. VVF. Aí ele falou que 1 é V, 2 é V e 3 é V. Isso aqui está errado. 1 é V, 2 é F, 3 é V. Está errado. Está errado. Essa aqui está certa, ó. VVF. Essa aqui está errado. Então a resposta é a letra D. Esse tipo de exercício eles gostam de colocar no Enem. Tá? E no PISM também. Porque às vezes a pessoa não vai lembrar o que é aresta, o nome da pirâmide. Uma questão simples, ó. Certo? Questão tranquila. Deixa eu ver mais algumas. Vou fazer essa. Octaedro. Octaedro é um dos poliedros de Platão, que eu comentei também um pouquinho. Aquela outra ali foi simples. Vamos fazer essa. Octaedro. Então, pirâmide é isso. Ó, octaedro. O octaedro, você pode ver que ele é formado com duas pirâmides, uma em cima da outra. Vou passar para cá. Aqui. Aí tem uma pergunta. Vou fazer aqui. Ó, essa aqui. Ó, octaedro é um sólido geométrico formado pela união de duas pirâmides, como na imagem a seguir. Se a gente olhar mais ou menos aqui, a gente está vendo que tem uma pirâmide em cima da outra. Sabendo que a distância do vértice da pirâmide superior até o vértice da pirâmide inferior é 24 centímetros. Ele está falando que a distância daqui até aqui é 24 centímetros. Está falando. E que os lados do quadrado, que é o encontro das duas pirâmides, tem 8 centímetros. O quadrado, gente, aqui tem um quadrado aqui, ó. Se a gente olhar com mais calma, aqui você tem um quadrado aqui, ó. Ele falou que é quadrado, então é. Tá aqui. É esse aqui, ó. Só para dar uma olhada aqui. Então aqui tem um quadrado. Se você olhar com calma ali, você vai ver que ali tem um quadrado. Aí, ele falou que os lados medem 8 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 8, 8. Vai ficar um exercício parecido com o anterior que eu fiz. Ó, sabendo que a distância do verso da pirâmide superior até o verso 24 e que os lados do quadrado, que é o encontro das duas pirâmides, tem 8 centímetros, qual o volume do sólido geométrico? Ele quer o volume do sólido, ele quer o volume de tudo. Então, o que você pode pensar? Você vai achar o volume de uma pirâmide, já são iguais. Acha o volume de uma pirâmide e divide por 2. Só isso. Divide não, multiplica por 2, desculpa. Porque você achou o volume de uma pirâmide, você está achando... Se eu pegar só a pirâmide aqui, ó, a parte de cima, ela é uma pirâmide de base quadrada, 8 centímetros. A altura dela vai ser metade do 24. Então, essa parte superior, ela é mais ou menos alguma coisa assim, ó. A parte superior. Aqui vale 8, aqui vale 8, é centímetros. E essa altura vale 12, porque se ele é
Se ele é um octaedro, é tudo igual. Ele é muito simétrico. Então, a parte de cima é igual à parte de baixo. Tá? Ele é um poliedro de Platão. Isso aqui vale 12 centímetros. A altura da parte de cima vai até metade. 12. Isso aqui é 12. E daqui para cá, 12. Porque tudo é 24. Então, mesma coisa que eu fiz no outro exercício. Isso aqui vai cair lá no meio certinho. Essa altura é 12. Esse pedacinho vale metade do lado do quadrado de baixo, que é 4. Aí eu vou achar essa altura aqui, ó. Altura do triângulo lateral, que eu vou chamar de X. Achando X, eu acho a área do triângulo lateral. Mas se precisar disso, tá? Mas eu não vou nem precisar disso. Aqui não está falando nada de... Não vou precisar disso, de achar esse X aqui, sabe por quê? Porque ele está querendo é o volume. Para achar o volume está muito fácil. Porque volume, aí ficou fácil. Se quisesse a área total, a gente ia achar o X. Aí não pediu? Então, ó, volume é o quê? O volume dessa pirâmide aqui é a área da base vezes a altura, dividido por 3. A altura vai ser 12. A base é um quadrado de lado 8 por 8. Então, o volume vai ser 8 centímetros, vezes 8 centímetros, que é a base, vezes a altura 12. Então, vai dar ao cubo, ó, centímetros ao cubo, dividido por 3. Aqui você faz 8 vezes 8, 64. 64 você pode multiplicar por 12. Mas se quiser dividir primeiro 12 por 3, dá 4, fica melhor. Então, é 8 vezes 8, 64 vezes 4. Vou fazer aqui 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. 1, 25. 256. Então, o volume é 256 centímetros quadrados. Volume de meio octaedro. Como eu quero o dobro, aí é só multiplicar por 2. Então, o volume do octaedro, vou colocar assim, vai ser 256 centímetros quadrados, mais 256 centímetros quadrados, ou vezes 2. Vai dar 512, tá? Ó, 256 vezes 2, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 5, 10, 1, 11, vai 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5. 512, bom, o volume do octaedro, 512 centímetros cúbicos. Então, a resposta está aqui, letra B. Exercício simples. Agora, se pedisse a área, qual a área total? Aí você tem que achar a área das laterais. Aí aqui você não vai calcular no meio, não. Imagina que isso aqui tá sólido, tá junto, tá colado. Então, você vai pegar a área das 4 faces laterais de cima, das 4 faces laterais de baixo. Se pedisse isso, aí você tem que achar a área de uma face lateral e multiplicar por 8. Só isso. Aí você acharia o x aqui, 8 vezes x dividido por 2 é a área de uma face. Como tem 4 em cima e 4 embaixo, multiplico por 8. Ele só não pediu isso, então não vou fazer, mas é isso. Mas o volume é só isso. Certo? Tranquilo? Vamos ver mais uns. Aí esse número 5 fala de cone. A gente não falou de cone ainda, mas... Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui é só ler. Julga as afirmativas a seguir sobre pirâmides. 1. O cone é uma pirâmide de base circular. Não, o cone não é pirâmide. O cone é igual um funil de encher garrafa. É igual o chapeuzinho de criança. Então, o cone lembra o cilindro. O cilindro é uma garrafa de óleo. Uma lata de óleo. Igual a lata de óleo. O cilindro é redondo. O cone é redondo, só que em vez de... É igual o prisma. A pirâmide está para o prisma, igual o cone está para o cilindro. A pirâmide... Assim, você tem um prisma com duas bases. A pirâmide tem uma base e um vértice na outra ponta. Mesma coisa o cone. O cilindro tem duas bases, só que ele é redondo, a base é redonda, circular. E o cone tem uma base circular e um vértice do outro lado, na outra ponta. Então, o cone, quando ele fala assim, o cone é uma pirâmide de base circular, isso é errado. O cone não é pirâmide. Então, a afirmação 1 é falsa. Toda pirâmide é um poliedro. Verdade. O que é poliedro? Poliedro, a 2 é verdade. Poliedro é que as figuras que eu falei um pouquinho antes, depois vocês dão uma lembrada. Poliedro tem que ter arestas, faces e vértices. Pirâmide tem. Ela tem faces, tem os vértices, tem arestas. Então é poliedro. A 2 é verdadeira. E a 3, dado um prisma e uma pirâmide com a mesma altura e mesma área da base, o volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide. É verdadeiro, que eu comentei isso agora.
O volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide. Se eles têm a mesma altura e a mesma base, eu falei isso. Eu fiz até o desenho. É verdade, o volume da pirâmide é um terço do volume do prisma. Isso quer dizer que o prisma, então, tem um triplo do volume da pirâmide. Então, dessas três afirmações aqui, a verdadeira é a 1, não, é a 2 e a 3. A 1 está errada. Somente, aí aqui, são verdadeiras, somente a 1, falso. Somente a afirmativa 2, falso. Somente a 3, falso. A letra E aqui, ó, somente as afirmativas 2 e 3. Então, um exercício desse que eles gostam de colocar no Pisma e também no Enem, a resposta correta é essa, somente as afirmativas 2 e 3. Então, você tem que saber um pouquinho de teoria, o que é cone, o que é pirâmide, certo, gente? Então, é isso. Vamos fazer mais. Agora, eu vou comentar uma coisinha antes aqui de fazer o próximo, que é tronco de pirâmide, tá? Não tem muita fórmula, não, só usar um pouquinho de raciocínio. Quando falar de tronco de pirâmide, depois você procura na internet para ver um desenho melhor assim. Mas tronco de pirâmide é alguma coisa assim, ó. Você tem uma pirâmide. Vou fazer um rascunho aqui. Você tem uma pirâmide aqui. Estou fazendo uma de base quadrangular, mais ou menos. Então tem uma pirâmide. Aí, e aqui uma linha pontilhada. Ó, você tem uma pirâmide. Aí se você pegar um plano, se você passar um plano, por exemplo, se você cortar aqui um plano, se você cortar a pirâmide, imagina que fosse como se fosse uma faca, você vai cortar ela aqui, ó. Aí quando você corta, você está tirando a parte de cima. Quando você tirou a parte de cima, você vai ter alguma coisa parecida com isso, ó. Se você cortar a pirâmide. Isso é tronco de pirâmide. Mais ou menos. Aí aqui, isso aqui é um tronco de pirâmide. Parecido, ó. É como se você tivesse cortado e jogado a parte da pirâmide de cima fora. Então, às vezes, parece exercício desse, tá? A gente vai fazer mais um pouquinho para frente. Isso é tronco de pirâmide. E tem tronco de prisma, não tem. Se você cortar o prisma, continua o prisma. Fica dois prismas, um em cima e embaixo. Tem tronco de cone. É quando você pega um cone, se você cortar, igual um copo. Se você cortar aqui, cortou. Geralmente um copo que a gente usa para tomar qualquer coisa, cerveja, assim, ele é mais afinado embaixo. Então, se eu te perguntar, esse copo tem formato de quê? Ele tem formato de um cone, de um tronco de cone. Porque se ele continuar aqui, ó, ele vai ter um cone aqui que foi tirado. Então, esse é tronco de pirâmide, tá? Aí, se você pedir o volume disso aqui, o que você vai fazer? Se você pedir um volume de um tronco desse, você tem que imaginar que existe uma pirâmide aqui, ó, que foi cortada. Você imagina que foi, tem uma pirâmide aqui que foi cortada. Então, para achar o volume, por exemplo, vai ser o volume da pirâmide grande, dessa inteira, menos o volume da pirâmide que vai sair, da pirâmide pequena. Se você pegar o volume dessa pirâmide toda, menos o volume dessa parte aqui que eu estou pintando, se você pegar, então, o volume todo, menos o volume de pequena, vai sobrar o volume do tronco. Então, é isso, eu não decoro nada. Volume do tronco, então... Aí você usa um pouquinho de semelhante de triângulo. Quando aparecer exercício, eu vou mostrar. Você usa para relacionar as alturas, dá para fazer tranquilo. Tá? Vai aparecendo aqui, a gente faz. Então, tronco de pirâmide, você já sabe. Que tem um exercício que caiu no PISM, que eu vou ver se está aqui, que só perguntou o que era. Eu já vi. Caiu no PISM, caiu no Enem também. Acho que caiu no Enem também. Aí pergunto o que era. Pessoas, isso é o quê? Era tronco, é só a pessoa falar, mas a pessoa não lembrava, quem não lembrava, não fez. Certo? Eu vou pegar mais um exercício aqui que eu trouxe. Eu vou colocar isso aqui no Drive lá, tá, gente? Pera aí, deixa eu pegar uma aqui. Agora, eu vou fazer também quando é triângulo, a base da pirâmide é triangular. É um pouquinho mais complicado, mas a gente faz. Vou fazer isso aqui primeiro, ó. Vou fazer esse.
Numa pirâmide regular de base quadrada, a área da base vale 36 centímetros quadrados e a altura lateral 60 centímetros quadrados. Determine o volume da pirâmide. Vamos ver se esse sai fácil. Então, ó, pirâmide regular de base quadrada. Se a base é quadrada, vou fazer um rascunho. Ela tem 4 lados. Então, ó, pirâmide de base quadrada, 4 lados. Quadrado tem 4 lados. E 4 lados iguais. Então, eu sempre faço um rascunho. Para dar para uma visão aqui, mais ou menos. Então, a base quadrada. Numa pirâmide de base quadrada, a área da base, ele me deu, 36 centímetros quadrados. E a área lateral, ele me deu também, 60 centímetros quadrados. Olha só o que eu vou fazer. Gente, se a base é quadrada, aqui, ó, melhorar aqui. Base quadrada. Cara, é um quadrado cuja área dá 36 centímetros. Esse lado aqui tem que ser igual a esse lado. Então, como é que você achou a área da base? Você achou assim, ó, a área da base. Esse lado vezes esse, que é x vezes x, tem que dar 36. Quer dizer, x ao quadrado é 36. Então, o x só pode ser raiz de 36. O x é 6 centímetros. Então, essa informação de base quadrada me deu que esse lado aqui vale 6 e aqui vale 6. Então, quando você faz 6 vezes 6, por isso que a base dá 36. Então, de certa forma, ele está falando base quadrada de lado 6, só que ele te deu a área da base igual a 36 centímetros. E a área lateral é 60 centímetros quadrados. Então, se ele somar 4 áreas desses triângulos laterais, tem que dar 60 centímetros quadrados. Aí, nós vamos tentar achar aqui alguma coisa. Vamos pirâmide, determina o volume. Aí eu tenho que achar essa altura aqui, ó. Para achar o volume, eu preciso da altura. Vou tentar fazer aqui, ó. Aqui, ó, tem uma altura que cai no meio certinho. Altura, vou chamar de H. Essa altura. Esse tamanho aqui, eu sei, ele é metade. Esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho. Aqui. Vou fazer aqui. Ele é metade do lado do quadrado, da base. Ele cai no meio certinho. Então, esse pedacinho. Um pedacinho aqui vale 3 e esse pedacinho aqui vale 3. Então, aqui é 3. Beleza, já me ajuda. 3. Ali tem um H. Mas o que que eu tenho? E aqui eu vou ter a altura do triângulo lateral, que eu vou chamar de X. Eu preciso desse cara aí. Então, aqui eu vou chamar de X. Aí, eu sei que a área lateral, como é que eu faço a área lateral? A área lateral é o seguinte, se eu pegar, eu tô nesse triângulo preto aqui da lateral, ó, base, vezes a altura que eu chamei de X, dividido por 2. Mas isso tem que multiplicar vezes quanto? Vezes 4. Por que tem que ser vezes 4? Porque eu tenho 4 triângulos laterais aqui, ó. Eu tenho um de 6 de altura x, então é 6 vezes x sobre 2, vezes 4. São 4 triângulos laterais iguais, porque a base é quadrada, então os laterais vão ser quadrados. Tá aqui. Isso é a área lateral, mas ele me deu o valor da área lateral, que é 60. Então isso é igual a 60. Aí eu acho o x, ó. Aqui você pode fazer 6 vezes 4, 24, dividido por 2. Aí eu vou fazer isso, ó. Vou dividir o 6, tudo vezes por 2, dá 3. Então é 3x vezes 4. Vai dar 12x. 12x é igual a 60. Aí eu acho o x. O x é 60 dividido por 12. O x é 6, é 5. Só fazer. 5 centímetros. Então essa altura aqui é 5 centímetros. Esse x aqui, tá? 5. Aqui é 3. Então eu acho o h. Como é que eu acho o h? H, ó, teorema de Pitágoras, ali eu tenho um triângulo, onde eu tenho H, esse lado aqui vale H, altura H, 3, tem que ter visão geométrica. E o X que eu acabei de achar é 5. Hipotenusa é o 5. Então, se eu fizer 5 ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu vou colocar o H do lado de cá, ó.
H ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, H ao quadrado mais 9 é igual a 25. H ao quadrado é 25 menos 9. Então, H ao quadrado é igual a 16. O H é raiz de 16. O H é igual a 4. 4 o quê? Centímetros. Está tudo saindo em centímetros. Está tudo dado em centímetros. Então, H é 4 centímetros. Eu precisava desse cara aqui, que é o H, para achar o volume que ele pediu. Aí agora eu acho o volume fácil. Determino o volume dessa pirâmide aqui. Aí o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Então, volume, área da base é 6 vezes 6. Que também já deu aqui, ó. 6 vezes 6, 36. É 36 centímetros quadrado vezes a altura, 4 centímetros, dividido por 3. Aí você pode fazer 36 vezes 4, mas aqui eu já vou dividir 36 por 3. Já vou dividir, dá 12. Então é só fazer 12 vezes 4, que dá 48 centímetros quadrado vezes centímetros cúbicos. Esse é o volume. Então, ó, esse é o volume da pirâmide. Esse tipo de exercício aí que é bom você treinar para fazer. Eu vou ajeitar mais essa lista, vou colocar. Tá faltando colocar a lista de prisma e a lista de pirâmide. Vou colocar ela no Drive. Vou ver se eu faço isso essa semana, gente. Mas, ó, é isso. E agora eu vou trazer, e também vou ajeitar alguns exercícios onde a base da pirâmide é um triângulo, que é bom saber. Mas, geralmente eles cobram assim, a base de 4 lados. Depois eu posso fazer isso. Mas também a base pode ser triangular, pode ser outras hexagonal, mas é só lembrar das fórmulas da base, da área da base. Beleza? Quero ver se vocês entenderam hoje aí como é que tá. Professor, preciso sair. Tenho um compromisso. Beleza. Obrigado pela aula. Ótimo. Eu vou terminar também para não segurar muito você. Beleza, gente? Mas o que vocês acharam aí? Pode falar. Foi tranquilo? Eu vou colocar a lista de exercícios, tá, gente? Eu vou ver se eu coloco esses dias. Vocês olham até. Se der, eu vou tentar até a sexta-feira. A gente vai fazendo. Vocês também podem trazer dúvida para mim, pô. Se vocês não trazem, pode trazer. Vocês estão estudando. Pode trazer de qualquer coisa de matemática aí, vocês podem trazer, que eu estou aqui para ajudá-los vocês. Beleza? Então, vou terminar também, porque senão fica muito tempo aí, fica muito cansativo. Aí na sexta a gente coloca mais. Eu vou ver se eu gravo mais coisas para colocar mais lá gravado também, vocês vão olhando. Procura no YouTube e no Drive também, mas no YouTube lá tem lá, Luísa Maim, vocês vão achando. Beleza? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, então nós vamos encerrando. Alguém tem dúvida quer falar alguma coisa? Então, gente, estou agradecendo pela participação. Espero que vocês apareçam sempre. Então, estamos aqui. Até a próxima. Valeu.